Está no ar o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. A apresentação, Everton Moreira. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Tá vendo como rima? Eu sou o Everton e eu sou especialista da saúde e bem-estar do casal. E esse podcast, como eu disse, é para casais que pensam fora da caixa, certo? Eu sempre falo, se você aprendeu a andar, a falar, aprendeu uma profissão, por que raios você não pode aprender a se relacionar ou ter uma vida sexual feliz? Quem disse que você não pode aprender? Como tudo na vida, você também pode aprender a se relacionar e ter uma vida sexual feliz, ok? E nesse podcast eu dou várias dicas e várias sugestões de como você pode alcançar essa felicidade, certo? Então se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, espero que você goste desse podcast. E se você já faz parte da nossa audiência, seja bem-vindo novamente e faça como a Bárbara Bastos, participe. E hoje o tema do nosso podcast foi sugerido por ela, pela Bárbara. Bárbara, obrigado pela sua participação. E o tema de hoje nós vamos falar sobre traição. Everton, traição? Exatamente, traição. Por que traição dói mais do que unha encravada? Né? Então vou falar dois temas em um podcast. Primeiro, o porquê realmente a traição dói muito e se é possível superar uma traição dentro do relacionamento, ok? Então nós vamos falar meio que dois temas em um só. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, seja muito bem-vinda também, tá bom? Everton, então por que traição dói mais que unha encravada? Esse é um bom tema, né? Primeiramente, é a surpresa, tá? Everton, como assim a surpresa? Entenda uma coisa, quando a gente tá apaixonado, quando a gente tá amando, o nosso corpo, o nosso sistema, né, emocional, a nossa proteção emocional, a gente baixa a gente baixa a guarda, né? A gente desliga essa proteção ou diminui, né, essa proteção emocional, fazendo com que a surpresa da traição realmente impacte muito mais, tá? Porém, tem um detalhe muito importante. Essa é uma pergunta interessante. Quem consegue detectar uma traição mais fácil, o homem ou a mulher? Vocês sabem ou não? Bom, estatisticamente falando, né, segundo pesquisas realizadas, certo? As mulheres são mais atentas, certo? As pistas que os parceiros dão para descobrir uma traição. Então a mulher consegue descobrir primeiro, tá? Everton, mas você que é mulher, eu já fui traída e eu não descobri. Normalmente a grande maioria das mulheres descobrem, né? Eu também já fui traído acho que umas 3 vezes, tá? E eu falo pra vocês, a primeira vez eu fiquei indignado, eu fiquei muito bravo, eu vou matar, A segunda vez eu falei, cara, não acredito, de novo, peraí, não sei o quê. A terceira vez eu falo, nossa, foi, né? Fazer o quê? A gente vai se acostumando, né? Como tudo na vida a gente se acostuma. Mas, desgraças à parte, né, pessoal, hoje é fácil a gente rir, né? Quando a gente começa a contar essa história, né? Eu fui traído e tal, a gente dá risada. Mas na hora, nem sempre isso é possível. Então a primeira coisa, por que dói? Primeiro, por conta da surpresa. Porque quando a gente realmente está apaixonado, a gente baixa a nossa proteção emocional. Então, o fato de a gente se surpreender, né, com um parceiro ou a parceira nos traindo, realmente é um ponto que faz com que a gente sinta uma dor bem intensa, tá? Mas os homens e mulheres sentem dores diferentes, tá? A mulher, ela tem aquela ligação mais emocional, do amor, do relacionamento, né? Porque eu tô falando sobre estatísticas, tá, gente? Eu tô falando sobre pesquisas que foram realizadas com diversos casais, enfim. As mulheres, elas sentem mais aquele apelo do amor emocional, aquele vínculo afetivo. O homem tem aquela sensação de posse, mais por causa do sexo. Minha mulher dormiu com outro, beijou outra pessoa, foi pra cama com outra pessoa, sabe aquela coisa? Então, o homem e a mulher sentem dores diferentes porque eles assimilam a traição de maneiras diferentes. Então, a traição, a dor não é igual pro homem e pra mulher. Tá? Os dois sentem uma dor intensa, sem dúvida nenhuma, mas são classificadas de formas diferentes, né? Isso a grande maioria, tá?
Mas isso não significa que seja um padrão, mas a grande maioria isso acontece, ok? Everton, e uma traição, ela pode dar problema para a pessoa? Pode. Por quê? As pessoas que são traídas, né, a pessoa que levou o chifre, né, vamos dizer assim, elas podem, são mais propensas, né, a desenvolver uma fobia social, pode ter um trauma com isso, tá? Por quê? O fato da pessoa ter esse trauma, certo? Ela começa a produzir menos um hormônio que a gente chama de ocitocina. O que é ocitocina? É o hormônio do amor, que é o hormônio que dá aquele sentimento de companheirismo, do relacionamento. Então, quando a pessoa é traída, né, ela começa a ter dificuldades para produzir esse hormônio ocitocina. Ou seja, ela começa a ter dificuldade em confiar em outra pessoa, em entrar em um novo relacionamento, porque tudo que aquela pessoa faz no novo relacionamento, ela sempre desconfia. E isso é verdade, porque eu tive um relacionamento muito interessante que também aconteceu isso. A pessoa foi traída, nossa, e tudo que eu falava, tudo que eu fazia, sempre, não acredito, será que é, sabe? Sempre aquela desconfiança, nunca a pessoa se entregava. E o que aconteceu? Nós terminamos, isso não há dúvida, né? Então, a traição, realmente, ela dói bastante, justamente pelo fato da surpresa, porque a gente baixa a guarda, né? Nossa proteção emocional, a gente tem, lembra que eu falo que o amor é cego? Realmente ele é cego mesmo. Porque o nosso organismo, ele faz com que a gente diminua, né, essa sensibilidade, essa proteção emocional. Porque quando a gente está apaixonado, a gente produz muita dopamina, tá? E a dopamina, ela cega, né? E quando passa aquela fase da paixão, que a gente começa a enxergar os defeitos da pessoa, enfim, que eu até falei em outros podcasts, tá? Então, por que a traição dói mais que unha encravada? Primeiro, pelo fato da surpresa, certo? Porque a gente está com a proteção emocional desligada. Segundo, porque as dores nós são diferentes, então a gente acaba levando para um outro lado. As mulheres levam aquela coisa emocional, porque ele tá amando outra pessoa, ele me trocou aquele sentimento, né? O envolvimento amoroso, afetivo. E os homens pensam mais o lado da posse da sexualidade, porque beijou outro, foi pra cama com outro. E isso acaba agravando ainda mais a dor, né? E pode acontecer da pessoa que for traída, se ela não superar a traição, ela pode ter um trauma e pode desenvolver alguma fobia social. E eu já tive parceiras que realmente tinham dificuldade em se relacionar, em confiar entre as pessoas, né? Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado, né? E um detalhe, só para vocês terem uma ideia. Aqui no Brasil, 70% dos homens, né, foi feita uma pesquisa, 70% dos homens já traíram. E versus mulheres, 56% das mulheres já traíram. Ou seja, os homens traem mais do que as mulheres. Isso, né, meio que a gente já estava meio que vendo isso, né? Então, Everton, legal. A traição dói bastante por conta da surpresa, porque a gente interpreta a dor de outros lados, legal, né? Mas é possível superar uma traição? Aí que tá o lance do negócio. É possível superar uma traição? Eu acredito no seguinte, primeira coisa, uma opinião minha. Eu nunca fiquei com uma pessoa que me traiu. Então eu sempre terminei o relacionamento, certo? Porque eu não quis voltar com a pessoa, tá? Eu não amava a pessoa o suficiente para poder querer continuar com a pessoa. Então a primeira coisa que você precisa entender, você que foi traída, ou traído, ou você que traiu, você precisa entender o seguinte, a primeira coisa, a pessoa, você que foi traída, você ama o suficiente para continuar com a pessoa? Você quer continuar com a pessoa? Não, ela me traiu, mas, nossa, ela é perfeita pra mim, ela faz tudo que eu gosto, ela é do jeito que eu sempre quis uma pessoa do meu lado, tudo nela me agrada. Então, você ama a ponto de falar, peraí, realmente eu quero passar o resto da minha vida com essa pessoa? Né? Então, esse é o primeiro ponto. É saber se essa pessoa que você tá, ela realmente é uma pessoa que você quer passar o resto da vida. Então, essa é a primeira reflexão que você deve fazer. Porque se for essa pessoa que você quer passar o resto da vida, ótimo. Então, vamos lutar pelo nosso relacionamento, né? Não é. Então,
bola pra frente, parte pra outra. Eu não aconselho você ficar. Muita gente que comete um erro é o seguinte: a pessoa ela tem filhos e porque o parceiro ou a parceira traiu e por causa dos filhos vamos manter o relacionamento. Eu acho que isso é o pior erro que pode acontecer. Filho não segura ninguém, tá? E a gente já tem provas disso de monte na internet, nos seus amigos, a gente sabe disso, tá? Então, realmente não vale a pena. Então, o primeiro conselho que eu dou pra você: quer superar uma traição, mas supere dos motivos corretos. Eu realmente amo a pessoa, tudo nela me agrada, ela é a pessoa que eu gostaria de ter pro resto da vida. Isso é um sentimento mútuo, né? Everton, mas quem ama não trai. Olha, os motivos da traição, é muito complexo os motivos, na realidade. São muito complexos. Por quê? Eu já conheci pessoas que foram até o consultório que eu atendi, que traíram porque gostavam de conversar com outras pessoas porque o parceiro não conversava ou a parceira não conversava. Então, quer dizer, o diálogo levou a trair. Olha que louco, é verdade. A falta do diálogo no relacionamento... E é muito engraçado isso, porque eu assisti um documentário no qual estavam contando a história das garotas de programa, né? Enfim. E, por incrível que pareça, muitas delas falavam que os homens mais ficavam conversando do que propriamente ficavam querendo fazer sexo. Porque eles não tinham isso em casa. O diálogo, a conversa, o entendimento. Às vezes o marido só briga ou a esposa só briga. Então o diálogo às vezes leva à traição. Então, na realidade, o motivo da traição também precisa ser analisado para saber se vale a pena superar uma traição ou não, tá? Então é a primeira coisa. Será que vale a pena? Tá, eu amo a pessoa tal, mas por que você me traiu? Né? Por quê? Lógico, eu vou ser bem sincero, é mais fácil separar do que trair, óbvio. Mas a gente tá falando da possibilidade que realmente a pessoa traiu. Tudo bem. Então vamos lá. Primeira coisa, você que foi traído, certo? Ou traída, tem que pensar o seguinte: essa pessoa é a pessoa que eu quero continuar com ela o resto da minha vida? É a pessoa ideal pra mim? Esquece a traição. Coloca a traição, que foi algo ruim, legal, eu sei disso, dói. Vai sentir dor mesmo, vai sentir raiva, vai querer bater na pessoa, vai ficar indignado, é normal, isso, você vai passar por isso. Mas a questão a gente precisa ser mais racional do que emocional. A gente comete um erro da gente ficar sempre romantizando as coisas, né? O amor perfeito, aquela comédia romântica, né? Aquela coisa. Então, assim, a primeira coisa, tem que ser racional. Bom, tirando o fato da traição, todo o resto é muito bom, que vale a pena ser salvo? Essa é uma grande pergunta, porque ninguém faz essa pergunta. Vale a pena salvar todo o resto? Não vale. Não, é perfeito, tudo é muito bom. Nossa, tem tudo, beleza. Então, vamos lá. Aí você vai começar a entender, então, aí, gente, no primeiro passo, né, para começar a superar a separação, né, a traição, vamos dizer. A primeira coisa é o diálogo, ou seja, precisa entender os motivos pelo qual houve a traição. Por que você me traiu? E tem que ser honesto. E o diálogo, ele precisa ser honesto, certo? Não pode ter briga, é difícil. Então você que foi traído, você precisa ser racional, né? Parar e falar, tá, sem briga, sem nada. Eu quero que você me explique o porquê que você me traiu. O que aconteceu? O que levou você? Porque teve alguma coisa que levou à traição, né? Porque não adianta... O outro erro também, muita gente começa a entender, porque ele me traiu porque a outra pessoa é mais bonita, porque a outra pessoa... E é engraçado, porque muitas vezes o homem, né? Eu vi muito isso. O homem trai, a mulher também, mas eu acho que mais o homem. O homem trai sempre com uma mulher mais feia do que a esposa. Você reparou? Muito doido isso, né? A mulher, às vezes, né, pega... E a mulher é muito engraçado, porque eu peguei várias clientes, né, no consultório, que elas traíram, certo? Com uma pessoa pior do que o parceiro dela. Pior em que sentido? Em caráter, às vezes o cara nem trabalhava, era safado, sem vergonha. Aí você fala, cara, que sem lógica, né? Sem lógica. Mas aí tá tudo nos motivos, porque eu acho o seguinte,
Se você não entender o motivo da traição, você não vai conseguir entender o processo de perdão e o processo para superar a traição. Tá? Então, o motivo, o primeiro passo, então, é estabelecer um diálogo para superar essa traição. Tá? Então, por quê? Não fica fantasiando, não fica pensando do que a pessoa pode ter achado em outra pessoa, não. Vamos abrir o jogo. Tá, por quê? Quais são os fatos reais, certo? E você vai ter que suportar mesmo ouvir. Olha, você não fez isso, você não fez aquilo, deixa a desejar nesse ponto, deixa a desejar naquele ponto. Aí é um diálogo, né? Não é um monólogo também, tá? Não é a pessoa só que vai falar, você também, tá? Eu não sou assim, por quê? Porque você também não me dá a chance de ser assim, tá? Então vamos lá, o que levou... você me traiu por esses motivos, mas o que levaram esses motivos a acontecerem? Tá vendo como faz sentido? Esse é o primeiro passo, tá? É fácil? Não, porque a gente não gosta de ouvir os nossos defeitos, ouvir os nossos erros, tá? E muito importante nesse primeiro passo é não brigar. É ser assim, baixar o tom de voz, conversar. Tá, aconteceu isso, eu traí você por conta disso. Aí você, olha, tudo bem, eu deixei de fazer isso por conta disso, por conta de você também. Então, quer dizer, os dois têm erros, só que você foi além e me traiu, né? Um segundo ponto que é muito importante, não ligar para a opinião dos outros, tá? Um dos pontos que evitam a superação da traição é exatamente a opinião dos outros. O que meus amigos vão pensar, o que a minha família vai pensar, porque meus amigos, porque minha mãe, porque meu... Gente, não importa. Importa o que você quer e o que você acha. Não importa se sua família vai achar bom ou ruim, não importa se os seus amigos vão achar isso ou aquilo. A segunda coisa que você tem que fazer depois da conversa é entender o seguinte, não ligar para a opinião dos outros. Esse é o segundo ponto, tá? Uma vez que você passa pelo primeiro ponto e o segundo ponto, aí você vai para o terceiro. Então, peraí, eu descobri o motivo, nós conversamos, eu entendi que realmente, não justifica a traição, mas eu entendi que eu contribuí para que isso acontecesse. E da mesma forma, você contribuiu para que isso acontecesse. Legal, passamos... Tá, eu quero voltar, eu acho interessante, eu acho que vale a pena, vamos salvar nosso relacionamento. Então, o segundo ponto, não ligar para a opinião de ninguém, que se dane todo mundo. Vai você com o seu caminho. Segue você a sua ideia. Aí nós vamos para o terceiro, que o terceiro é o mais difícil, que é o quê? Perdoar de verdade. Everton, é o mais difícil? É o mais difícil. Perdoar é difícil demais. Eu falo porque hoje eu sei perdoar. Mas nem sempre foi assim. Everton, o fato de perdoar, a gente não perdoa... É isso que é importante. O perdão não é para pessoa. Everton, como assim? Eu aprendi, para mim funcionou, talvez eu vou dar dica para vocês. Perdoar não é perdoar para a pessoa. É perdoar para você mesmo. Porque quando você não perdoa, aquele sentimento de raiva, angústia, ansiedade, ódio, vai ficar com você, não fica com a pessoa. Por mais que ela tenha te traído, por mais que você tenha razão, você decidiu perdoar, perdoa de verdade. Mas não perdoa para a pessoa. Não, vou perdoar porque vai ser bom para você. Não, eu vou perdoar porque vai ser bom para mim. Porque eu quero tirar esse peso ruim de mim. Eu quero tirar de mim esse ódio, essa amargura, essa ansiedade. Porque todo esse sentimento vai fazer com que você mexa nos seus hormônios, né, de bem-estar. Você pode produzir mais cortisol ou menos cortisol, que pode te dar muito mais agressividade ou pode deixar você uma pessoa depressiva, tá? Então, perdoar de verdade, eu aprendi a duras penas que não vou perdoar a pessoa porque eu quero que a pessoa tem que receber perdão. Não, eu vou perdoar por mim mesmo, para eu sentir bem comigo mesmo. Eu perdoei, ótimo, eu tô bem. Então vamos lá, mas perdoar de verdade. Né? E perdoar não é fácil, porque primeiro ponto para você perdoar, tá? Nossa, esse podcast aqui vai ficar longo, né? Mas o primeiro ponto para você perdoar, tá? Você
precisa reconhecer o que você precisa perdoar. Tá? O sentimento de verdade, mais honesto. Eu quero perdoar porque eu tenho raiva, ódio, medo, eu tenho tristeza, eu tô angustiada, eu tô triste, eu tô depressiva, eu tô... Qual é o sentimento que você tá? O que isso resultou? O sentimento da traição, ela varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que fica triste, eu tô decepcionada comigo, com ele, eu tô com raiva, ai meu Deus, eu tô com medo, o que vai ser da minha vida? Qual é o sentimento real que você tem? Né? O que a traição gerou pra você? Quando você descobrir o sentimento não necessariamente é só, porque ele me tratou com raiva dele. Não, o sentimento seu, que está em você. Você precisa se libertar desses sentimentos. Quando você se liberta desses sentimentos, quando você decide perdoar o seu parceiro ou sua parceira, você começa a se beneficiar desse sentimento de perdão, porque você vai estar mais feliz, mais saudável, mais em paz com você mesmo, tá? Então o perdão não é para a pessoa, é o que eu aprendi, o perdão é para você mesmo, tá? Por quê? Porque senão você vai ficar com aquilo pro resto da vida. E a pessoa, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai continuar seguindo a vida dela, ela não vai estar nem aí, e você vai estar carregando tudo. Você vai estar com aquele sentimento de abandono, de medo, né, de angústia, de tristeza, e a pessoa vai estar lá, achando que... E pra ela não fez diferença nenhuma. Então o perdão traz mais liberdade e paz pra você do que pra pessoa que você vai perdoar. Então o fato de você perdoar é bom pra você, principalmente, tá? Então, perdoar de verdade. Escolha realmente, decida, entenda quais são os sentimentos que você está sentindo e se livre deles. Perdoe para se livrar desses sentimentos, para você ficar melhor. E depois, depois que você perdoou, realmente, legal, você vai começar um relacionamento do zero. Everton, como assim? Se a gente tá junto, vai começar do zero? Exatamente, tá? Por quê? Você continuar tendo as mesmas ações no relacionamento vai gerar o mesmo resultado. Então, se você tem as mesmas ações, vão gerar os mesmos resultados. Então, há necessidade de se transformar. Primeiro, você aprendeu, entendeu o motivo, perdoei. O processo de perdão não é rápido, isso demora um pouco, porque a pessoa tem que conquistar a sua confiança novamente. E é isso que eu falo para vocês. Sempre procure um especialista da saúde e bem-estar do casal mais próximo de você na sua cidade ou pela internet, porque ele é o profissional que está capacitado para ensinar você, ajudar você que foi traída ou a pessoa que traiu a passar por esse processo e superar a traição, se os dois quiserem, certo? Essa é a ideia. Quando você aprende, você vai para uma fase importante, que é a fase da transformação. Para você gerar atitudes diferentes, para você ter resultados diferentes. Então, tudo aquilo que você fazia, o ideal é você deixar de fazer. Tudo aquilo que foi ruim, que não foi legal, deixa de fazer e comece a ter atitudes novas. Então, o processo de transformação é muito importante. Tá? Então, por isso que eu falo, sempre procure um especialista da saúde e bem-estar do casal, porque ele sabe como fazer isso, ele sabe ensinar vocês a fazerem todo esse processo de perdão, tem algumas dinâmicas, é bem interessante. Então, ele vai ajudar vocês a superar, tá? Então, esse sair da rotina é importante, né? Ter uma rotina nova, ter uma transformação do relacionamento, deixar de fazer como se estivesse começando um relacionamento novo. Isso é muito importante, né? Um outro ponto. Tenta sempre entender o outro, certo? O porquê que isso aconteceu, por que isso não aconteceu, para não voltar a acontecer. E principalmente, dê tempo à dor, né? A dor é inevitável mesmo, a pessoa... ela vai doer mesmo, vai doer mais com unha encravada, vai doer mesmo. Só que nada dura para sempre. Você não vai sentir dor pro resto da vida e você às vezes não sente alegria pro resto da vida. Não adianta. Então isso vai passar. Então o momento da dor da traição, ela vai passar. Ela pode demorar uma semana, 2, 3, um mês, 2, 3. E se a pessoa realmente quer superar, a pessoa que traiu, ela quer cuidar, ela vai esperar o tempo passar. Porque isso vai cicatrizar. E se fazendo a coisa certa, mudando, superando, transformando,
o relacionamento, a ideia é que o casal se torne muito mais forte, como já vi vários casos, tá? E também cuidar de você mesmo. Você que foi traído, você provavelmente, a partir do momento que você é traído, você tende a baixar um pouco sua autoestima. Então eu sempre falo, cuida da sua beleza. Cuida, vai procurar academia, vai no cabeleireiro, vai se cuidar, se torne a melhor versão de você mesmo. Isso vai ajudar você a passar por esse momento de dor, tá? Então isso é muito interessante. E, principalmente, não queira se vingar, né? Ah, porque eu vou fazer igual porque aí somos kits. Você só vai dizer que você é tão ruim quanto a pessoa que fez isso com você. Então, seja a melhor versão de você, tá? Pode ter certeza que isso vai melhorar. Então, superar a traição é possível? Sim, é possível. Vai doer? Vai doer mesmo. É fácil? Não, não é fácil. Você tem que perdoar, você tem que transformar o seu relacionamento, você tem que parar de ligar para a opinião dos outros, você precisa sim conversar, aguentar realmente as suas falhas, realmente falar o porquê das suas falhas acontecerem, se tem motivo do parceiro também ou da parceira. Então, esses são pontos que, se você trabalhar, você vai conseguir superar a traição. Então, é possível superar a traição? Sim, é possível. Vai doer? Vai doer mesmo. Por que vai doer? Porque a gente tem a nossa proteção emocional desligada e quando a gente tem essa surpresa, é uma decepção e a gente não espera, por mais que a gente tenha sinais, a gente não quer ver e quando a gente vê, a gente acaba sentindo uma dor realmente muito grande, ok? Mas, se você seguir esses passos que eu passei agora nesse podcast, você vai conseguir sim superar. Everton, eu não consigo. Eu ouvi esse podcast 2, 3 vezes e ainda não consegui me centralizar no negócio. Um conselho, procure um especialista da saúde e bem-estar do casal mais próximo a você, que ele vai te ajudar, ele vai conseguir te orientar e fazer com que você passe por essas etapas. Isso é até legal para o casal passar junto também. Mas lembre-se, superar a traição tem que ter um comprometimento dos dois e, principalmente, tem que querer muito. Pondere, vale a pena superar essa traição? Vale a pena trabalhar isso ou não? Não vale a pena, bola pra frente. Se não vale a pena, ótimo, vamos lá. Aí quem sabe no próximo podcast eu ensino você como superar o fim do relacionamento, né? Pra você superar e conseguir estar pronto e preparado para um novo relacionamento. Combinado? Bom, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast. E não se esqueça, curta esse podcast, compartilhe esse podcast com as pessoas que você acha que vai valer a pena, que vai contribuir para o aprendizado deles também. Combinado? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa? Para casais que pensam fora da caixa. Toda quarta e sexta. Ouça nas principais plataformas. Apresentação: Everton Moreira. Você gosta de falar ou dar conselhos sobre relacionamento? Sabia que você pode trabalhar com isso? Acesse nosso site mmacademy.site e saiba mais.